Oi, meninos! Nossa aula hoje é extremamente interessante, um conteúdo que vai nos acrescentar bastante e também vai tirar alguns preconceitos que a gente tem formados dentro da nossa cabeça, tá? A gente vai tratar sobre feminismo, vamos falar mais especificamente sobre as ondas feministas, tá? Também vamos falar um pouquinho sobre vertentes, mais posteriormente, e também vamos tratar um pouco do feminismo, do movimento feminista aqui dentro do Brasil, tá? Então, hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre ondas feministas, exclusivamente da primeira onda feminista, tá? Então, vamos lá. Primeiro parêntese que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte: quando a gente fala de ondas feministas, a gente vai começar a falar ali dentro do século XIX, tá? E especificamente mais ali dentro dos Estados Unidos e da Inglaterra. O que não quer dizer que anteriormente não tinham reivindicações de mulheres, e também não quer dizer que só existiu reivindicações de mulheres dentro dos Estados Unidos e dentro da Inglaterra, o que não acontece, tá? As reivindicações vão ter reivindicações anteriores e também em diversos lugares do mundo. Porém, quando a gente trata de ondas feministas, a gente foca nesses dois lugares e é a partir do século XIX, ok? Então, vamos lá. Falando sobre a primeira onda feminista, a gente sabe que ocorre dentro do século XIX, que essas mulheres vão buscar basicamente uma igualdade com os homens, tá? Principalmente no que a gente diz relacionado à educação, ou seja, ela quer que as mulheres recebam a mesma educação que os homens recebem. E quando a gente fala também sobre casamento, né? Sobre a relação assimétrica que existe dentro do casamento, desigual, ou seja, os papéis que as mulheres e que os homens desempenham dentro de um casamento é diferente. Então, elas querem uma relação que deixe mais simétrica, ok? A gente tem que entender que antes do século XIX vão ter acontecimentos que vão ser importantes para que esse movimento feminista aconteça. Então, a gente, dentro do século XV e XVI, a gente vai ter o que a gente chama de renascimento. E o que só pelo nome a gente já percebe que tem uma ressignificação de alguns paradigmas. Então, questões políticas, sociais, educacionais vão se transformar nesse momento, tá? Então, o pensamento do homem já vai ser um pouco diferente. E a partir do século XVI, a gente já vai ter algumas escritoras manifestando, né, em suas obras reivindicações feministas, vamos dizer assim, tá? No século XVIII, a gente vai ter o que a gente chama de iluminismo, né? O século XVIII é chamado de século das luzes. E dentro do iluminismo vai se abrir um grande espaço para essa reivindicação feminista. Principalmente porque o iluminismo vem com um discurso sobre igualdade. Então, isso vai dar uma base para que a reivindicação feminista realmente aconteça, tá? Os iluministas vão ser contra aquele discurso de superioridade. Então, percebam que realmente vai dar uma base muito grande para o pensamento feminista, tá? As mulheres, elas querem se ver como sujeitos iguais, e o iluminismo vai permitir que isso aconteça, desculpa, tá? Quando a gente fala do iluminismo, a gente tem um fato histórico que acontece muito com os ideais iluministas, que a gente chama de Revolução Francesa. Acredito que todos conhecem sobre essa história, porque é extremamente importante para a gente entender, inclusive, o mundo atual, tá? Então, várias mulheres vão participar, tanto teoricamente quanto ativamente, dentro da Revolução Francesa, tá? Elas vão estar ali dentro da linha de frente. Alguém lembra qual era o tema da Revolução Francesa, né? O lema, vamos dizer assim: liberdade, igualdade e fraternidade, tá? Ok, a Revolução Francesa vai acontecer, vai se concluir, e o que a gente vai ter de consequência disso tudo? A gente vai ter uma mudança de status do cidadão. Os homens vão passar a ser sujeitos de direitos, tá?
Só que vai ter um probleminha nisso tudo. Apesar das mulheres terem participado ali na linha de frente, terem de uma certa forma contribuído intelectualmente, ativamente, teoricamente, elas não vão estar dentro desses sujeitos de direitos, tá? Os sujeitos de direitos são exclusivamente homens, ok? Então, vai ser formado um documento que a gente chama de Direitos do Homem e do Cidadão, em que as mulheres não estão presentes, tá? E as mulheres, com certeza, querem participar desses direitos, querem também ser sujeitos de direito. Dentro da Revolução Francesa e dessa luta feminista, eu queria falar sobre 2 nomes, tá? A princípio, a gente vai falar sobre a Olympe de Gouges, que ela vai ser uma grande ativista ali dentro da França, tá? Ela vai escrever um documento em oposição a esse documento Direitos do Homem e do Cidadão. O nome do documento vai ser Direitos das Mulheres e Cidadãs. O que ela vem falar com esse documento? Basicamente, ela quer convencer as pessoas que as mulheres também precisam participar desse grupo, tá? Que no caso é muito seleto. Ela tenta mostrar que se abarca todos, por que as mulheres não estão inseridas nesse contexto? Então, ela vai vir com esse documento para questionar o fato de só os homens terem se tornado sujeitos de direitos. E a gente vai ter uma moça, né, uma mulher dentro da Inglaterra, que se chama Mary Stonecraft. Ela também vai criar um documento que se chama Reivindicação dos Direitos das Mulheres, tá? Só que a gente precisa entender uma coisa, esses documentos não vão ser levados a sério, tá? E aí, no século XIX, né, posteriormente, porque dentro da Revolução Francesa a gente tá falando do século XVIII ainda, né? No século XIX, a gente vai ter um movimento realmente se concretizando, que a gente chama de movimento das sufragetes ou das sufragistas. Eu não gosto muito do nome sufragetes, porque é meio pejorativo, tá? Então, eu costumo usar o movimento das sufragistas, ok? E aí, elas vão participar de vários movimentos que vão ser pacíficos a princípio, tá? Só que esses movimentos pacíficos que elas estão produzindo não vão obter muitos resultados. Inclusive, elas vão ser várias vezes ridicularizadas. A gente vai ter algumas propagandas antifeministas, vamos dizer assim, que ridicularizam as mulheres nesse momento. Por quê? Porque os homens simplesmente eles não compreendem essas lutas. Eles não entendem o que está acontecendo, o que elas querem. Basicamente é isso, tá? E a partir desse momento, quando elas percebem que esses movimentos pacifistas não estão dando em nada, elas vão tentar fazer de uma forma diferente, ok? E aí elas vão modificar a estratégia delas, vão começar a agir com uma certa violência. Não quer dizer que ela vai bater nas pessoas, tá? Mas os movimentos vão se tornar mais fortes. Por exemplo, elas vão quebrar algumas coisas, monumentos, enfim. E nesse momento, sim, elas vão ganhar uma maior visibilidade. Porque mesmo que seja uma visibilidade negativa, né? Delas estarem quebrando as coisas, fazendo muito barulho, as pessoas vão começar a parar para pensar, meu Deus, mas por que essas mulheres estão fazendo isso? E não são só os homens que vão parar para pensar. Mulheres contemporâneas a elas também vão parar para pensar, nossa, mas se elas estão fazendo tudo isso, começam a ler sobre, então percebam que esse barulho que elas vão fazer vão trazer pensamentos, né? Os homens e as mulheres vão parar para pensar sobre o que está acontecendo ali. Dentro desse movimento acontecendo, a gente vai ter uma outra mulher de nome que não posso deixar de falar, que é a Emily Davison. O que essa mulher vai fazer? Ela era uma grande militante do movimento feminista e aí, durante um evento muito famoso dentro da Inglaterra, né? Ela vai fazer o seguinte, ela vai se atirar diante do cavalo do rei da Inglaterra. A princípio, na verdade é um pouco obscura essa história, porque não se sabe ao certo, mas a princípio ela queria colocar um broche no cavalo, um broche que significaria o movimento feminista ali no cavalo do rei da Inglaterra, tá?
Só que ela vai ser atropelada e vai morrer, tá? E é nesse momento que ela vai se tornar uma grande heroína do movimento, uma grande Marte do movimento feminista. É como eu disse pra vocês, é uma história assim um pouco obscura, porque a gente não sabe ao certo se ela foi mesmo colocar o broche. Tem muita gente que ela diz que ela cometeu um suicídio, né? O que na verdade a gente não sabe ao certo. O que a gente sabe é que esse relato, né, que eu acabei de falar para vocês, vai causar um grande impacto dentro do movimento das sufragistas, tá?